Espírito Santo, mas certamente o Senhor vai colocar uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra que vai gerar vida e esperança aos nossos corações. Amém, queridos? Pai eterno, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do teu servo, que o Senhor venha falar com ele de uma forma especial, que ele diminua e que o Senhor cresça de uma forma sobrenatural na vida dele. Nós clamamos a Ti que Tu venhas a operar maravilhas através do seu servo e que venha instrumentalizá-lo de uma forma sobrenatural. É o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Jesus. Deus te abençoe, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Amém, glória a Jesus. Queridos, eu cheguei a pensar que eu ia pregar para homens e mulheres agora. E tive duas surpresas. Uma quando me disseram que elas iam ficar. E a outra quando me disseram que elas não vão ficar. Então, porque a mensagem realmente que foi preparada foi para os homens. Mas não teria problema também se elas ficassem, não. Porque não é segredo. Amém? Glória a Jesus. Eu queria pedir um favor especial a todos os homens. São homens valentes, os homens fortes. Que vocês viessem para o meio da igreja, por favor, e usassem aqui os primeiros bancos. Eu sei que muitas vezes eu vou incomodar, pastor, eu queria ficar aqui tão quietinho, mas, por favor, seja obediente, venha um pouquinho mais para frente, vamos manter as brasas juntinhos, que as brasas juntas, o fogo é mais fácil de pegar. Amém? Glória a Jesus. Muito obrigado por me atender, te agradeço muito em nome do Senhor. Abra, por favor, sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 18, verso de número 21. Êxodo, capítulo 18, verso de número 21. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus. E vou falar a palavra de Deus para homens de Deus. Então precisamos entender o que a palavra de Deus diz para os homens de Deus. Está aqui em Êxodo capítulo 18, verso de número 21. Na minha versão, que é a versão internacional, diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, eu gostei desse termo aqui, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eu queria que você pudesse orar comigo mais uma vez. Nessa oração você pudesse falar com Deus: Senhor, ajuda-me a ser o homem que a Tua palavra diz que eu tenho que ser. Ajuda-me, Senhor, a proceder sendo homem de verdade, como a Bíblia está chamando. Não é o pastor Wilson, eu li aqui para mostrar, olha, não sou eu, é a Bíblia que está dizendo para que eu seja um homem de verdade segundo a palavra de Deus. Você crê assim também? Amém? Feche seus olhos comigo. Pai querido, Pai santo, peço sim, ó Deus, que Tu continues presente neste local. Abrimos este culto, Senhor, em Teu nome. E pedimos, sim, ó Espírito Santo, vem agir de forma especial na vida de cada um, Senhor. Falando, agindo, Senhor. E que a Tua palavra, que é aquela que transforma, que modifique, ela possa modificar, transformar e possa, assim, nos ajudar a ser homens de verdade, segundo a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Tome assento, por favor. O que é homem de verdade? Parece até que então nós somos homens de mentirinha, mas a palavra de Deus chama atenção sobre homens de verdade. E eu fui atrás desse termo para buscar sobre homens de verdade, o que diz a palavra de Deus, o que quer dizer esse termo. E aí descobri sim que pode ser que esteja na união, lá no original, sobre homens de verdade, homem de firmeza, de fidelidade, de verdade, de certeza, credibilidade, estabilidade, homem de constância. E eu olhei e falei assim, são termos que o servo de Deus precisa ter, são termos que o servo de Deus precisa ser. Vivemos uma sociedade que há muito tempo atrás, muito machista. Aí talvez alguém pode dizer, mas ainda é. Pode ser, mas há muito tempo atrás era mais machista ainda. E há tempos novos, nós vemos que passou muitas vezes do machismo para uma moleza.
Então a gente precisa buscar o quê? O equilíbrio. E a palavra de Deus fala sobre firmeza, fidelidade, verdade, certeza, credibilidade. É aquilo que o homem precisa ser. Eu vejo sim a Bíblia falando sobre caráter, hombridade. Então a necessidade de se ter caráter, se ter hombridade nas decisões. E isso é muito mais do que ser viril. Isso é muito mais do que o chamado o ser macho. E antigamente se gostava de falar esse termo, né? Eu sou macho. Então, precisa se ter o cuidado, porque eu preciso ser macho nas minhas ações. Eu preciso credibilidade, certeza, integridade naquilo que faço, não naquilo que falo. Porque senão passo a ser homem de duas palavras. Deus criou o homem e mulher para serem diferentes. E isso é importante. E essa diferença notamos nitidamente quando se forma uma família. Na família são papéis diferentes. O homem, o papel na família, e a mulher. E cada um precisa estar dentro do seu papel, daquilo que Deus colocou. Para que eu não esteja exercendo o papel errado dentro de casa. Eu não posso exercer, não que isso vá me diminuir, mas eu não posso exercer o papel da mulher, porque foi dado a ela, e ela não pode exercer o meu papel, porque foi dado a mim, e dado por Deus. Então eu preciso ver o que é e como é essa diferença. Aí talvez esteja solteiro aqui, tem alguns solteiros aqui? Quem? Olha, tem aqui, tem outro ali, solteiro. Aí possa pensar assim, mas e no meu caso? Solteiro sem família. A palavra de Deus diz qual é o seu papel. Ela diz aqui em 1 Coríntios capítulo 7, verso 32, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Aleluia. Então cada um no seu papel, de acordo com a palavra de Deus. Veja bem, não estamos falando conforme a sociedade, conforme o século 21, conforme a humanidade estão andando, ou conforme eles estão caminhando. Não, eu estou dizendo conforme a palavra do Deus que eu sigo, a palavra do Deus que você segue. Somos homens de Deus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Jesus, aleluia. Ser homem de verdade requer um processo. Ninguém nasce pronto. Não adianta, já nasci pronto. Isso é muito coisa de coach. Essa história de já nasci pronto, eu já estou pronto. Não, ninguém nasce pronto. Precisa buscar um auxílio, precisa buscar uma direção, precisa buscar a palavra de Deus. Quando eu estava preparando, eu me lembrei de Jó. Nós podemos analisar a situação de Jó rapidamente. Um homem muito rico, poderoso, estimado, um homem que tinha posses, um homem que tinha família, um homem que tinha saúde, e de uma hora para outra se perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu os amigos, era desrespeitado, perdeu tudo de uma hora para outra. E você vê ali, vai lendo Jó, uma situação complicada, e aí chegam uns ditos amigos deles, que eu até considero que no início eles foram amigos. Diz a palavra de Deus que eles chegaram, sentaram e ficaram calados. Foi assim, isso é coisa de amigo. Está ali, qualquer coisa eu estou aqui, mas está quieto ali do lado. Mas depois começou com uma história de querer acusar, ver a pessoa passando por situação difícil, já começa a apontar e dizer, é pecado. É pecado. Você está passando por isso, pode ver, tem pecado escondido aí. E Jó não aceitava isso, porque ele sabia da sua vida de intimidade com Deus. Ele sabia como ele andava com Deus. E ele não aceitava isso e começou ali a rebater. Mas eu vejo, muitas das vezes, Jó talvez, e eu até entendo a Jó. Pense em alguém que se coçava com caco de telha, alguém que sofre, porque quando afeta a saúde é algo terrível, e você perde a estabilidade, e naquela situação toda ainda sendo atormentado por pessoas te acusando ainda, dizendo que tudo aquilo é culpa sua. E aí você vê toda aquela situação, e eu vejo que em algum momento Jó, acho que exagerou nas suas respostas.
E aí eu vejo lá na frente, Deus foi falar com Jó. Olha, todo o sofrimento, toda aquela situação de Jó. Aí eu vejo, lá no capítulo 38, no verso de número 3, aí Deus vai falar com Jó. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. E aí comecei a meditar sobre, peraí, Jó estava sofrendo, Jó estava numa situação complicada. E Deus chega para ele e diz assim, olha, cinge os teus lombos como homem. O que Deus estava querendo dizer? E aí eu fico pensando, Deus nos formou, Ele nos conhece. E aí quando você vai ver o termo, cinge os teus lombos como homem, significa, olha, esteja preparado. Mas preparado para quê? Esteja preparado para enfrentar as situações complicadas que aparecem. Cinge, pois, os teus lombos como homem. Então eu começo a notar que aquele que nos formou, aquele que nos conhece, ele não estava chamando atenção, ele estava mostrando a Jó, olha Jó, eu te fiz um homem corajoso, aleluia. Eu te fiz um homem para estar preparado para situações difíceis. E eu posso entender, Deus me fez homem, Deus te fez homem para enfrentar situações difíceis, aleluia. E você poder vencer a situação difícil e não simplesmente fugir daquela situação complicada que aparece. Irmãos, já apareceu tanta situação complicada para mim que tinha hora que eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou nessa situação? A vontade era de sair correndo. Eu me lembro quando criança, que aparecia uma situação difícil, mas eu era criança, a situação complicada, eu ia, não importava do jeito que eu estava, eu me enfiava debaixo da coberta. Podia estar o calor que fosse. Eu nem tomava banho, já entrava debaixo da coberta e ficava. Minha mãe já sabia, já olhava lá e falava assim, o que você andou aprontando? Eu já estava lá, debaixo da coberta. Mas espera aí, eu preciso entender que Deus me fez homem. E aí você pode olhar para assim, mas e Jó? Naquela situação, sofrendo, naquela situação toda, e Deus falando com ele, ó, cinge, pois, os teus lombos como homem. Jó entendeu que Deus queria falar com ele, aleluia. E você vê lá no capítulo 42, no verso 2 em diante, diz assim, bem sei que tudo pode, é Jó dizendo, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, aleluia. Sabe, eu vejo Jó ali entrando na posição que Deus quer que o homem esteja. Reconhecimento dos seus erros. A posição é entender que Deus é aquele que tudo pode. Ele pode reverter a sua situação. Ele pode te dar a vitória. Ele pode fazer com que você vença e saia. Não precisa se esconder de atrás das cobertas, não. Você pode vencer aquela situação, aleluia. Seja a situação no seu lar, seja uma situação com a esposa, no seu casamento, seja qual for a situação, você pode vencer. Cinge, pois, os teus lombos como homem, aleluia. Para que eu possa vencer. Já que as irmãs não estão aqui, não seja uma menininha. Postura para eu vencer a situação. Não é como dizem por aí por fora, eu vou colocar Deus na parede. Não se coloca Deus na parede, você não consegue. Uma certa vez eu estava com um monte de crente, e aí eu usei um termo que a pessoa olhou para mim e estranhou. E ela perguntou, o que é isso? Que eu falei assim, não, eu estava sofrendo tanto, eu estava com uma dor tão terrível, e o meu ciático estava me incomodando de uma tal maneira, que aí eu falei, não, aí eu falei sério com Deus. Aí a pessoa olhou, como é que é esse negócio de falar sério com Deus? Porque eu estava pensando sobre, será que eu peguei Deus? E eu falei assim, foi bom você ter perguntado, foi muito bom você ter perguntado, porque o falar sério com Deus, eu falei, Senhor, eu me ajoelhei. Não era mais aquela oração comum.
Não é mais aquela oração, ô Senhor, tu sabe de todas as coisas, não. É aquela oração com necessidade. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Oh Deus, me visita agora, Senhor. Cura-me em nome de Jesus, aleluia. Mas sempre apelando para as misericórdias do Senhor, aleluia. Ele é Deus, não vai mudar. Eu sou servo, isso não vai mudar, aleluia. E eu preciso entender, o servo falando com o seu Deus, aleluia. O Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? Aleluia. Glória a Jesus. Então entender sobre o que Deus estava falando com Jó, o que estava requerendo dele. Talvez você pudesse pensar, Deus poderia chegar com um ar todo, talvez, de coitado Jó. Mas não. Deus não nos olha, eu não vejo Deus me olhando como talvez possa vencer, talvez possa passar. Não. Eu vejo Deus olhando e dizendo, você pode vencer. Você pode passar por essa situação. Você pode chegar do outro lado, porque eu te ajudo, eu te sustento, eu te levo, aleluia. Então é a confiança, e Jó entendeu bem isso, aleluia. Quando ele quando ele foi falar com Deus e se mostrou a Deus dizendo, eu bem sei que tudo podes, ó Senhor, aleluia, glória a Jesus. Eu preciso crescer como homem. Maturidade seria o nome correto. Para que eu não venha a pior coisa que tem. Você já conversou com um idoso com palavreado de adolescente? É terrível. É terrível. Você já pensou tipo isso, né? Tipo aquilo? Você fica olhando assim, tem misericórdia. Tipo isso, tipo aquilo. Você é mais para adolescente, não é verdade? Então, eles até que ficam legalzinho. Agora, um senhor, por que não se fala? Maturidade. Não vou usar esses termos. Tem outros termos. Maturidade na ação. Não só no falar, na ação. Eu vejo quando Davi, ele chamou seu filho, ele estava pressentindo que ele estava sabendo que o dia da sua morte estava chegando, e ele chamou Salomão. Era o rei Davi, era o conhecido de todos os lugares, era aquele que matou o gigante, que matou o leão, que matou o urso, é aquele que teve batalhas e Deus esteve com ele todo o tempo, era o rei Davi. A Bíblia não fala, mas parece que Salomão estava tremendo nas bases, porque eu vejo aqui em 1 Reis, capítulo 2, verso 2 e 3, dizendo assim, está chegando, Davi dizendo, o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso. Está falando para Salomão, seja corajoso, Salomão. Por que você está aí com medo? Você vai assumir o reinado, seja corajoso. Aí ele diz assim, seja homem. Rapaz, que negócio é esse? De novo, o termo lá atrás, homens de verdade. Foi o conselho que Jetro estava dando para Moisés. Olha, procure homens de verdade. E aí, quais são esses homens de verdade? Homens capazes, homens tementes a Deus. E Moisés encontrou esses homens de verdade, colocou como chefe de 1000, como chefe de 100, como chefe de 50, como chefe de 10. Encontrou, e eu vejo Davi aqui repetindo a mesma fórmula. Ei, Salomão, seja corajoso, seja homem. Mas o que é que Davi está dizendo? Seja homem, faça aquilo que o Senhor, o seu Deus. Eu gostei desse aqui. Ele não falou assim, que o Senhor, o meu Deus. Não, o meu Deus precisa ser o Deus do meu filho. Não é mais o Deus de meu pai. Não, é o meu Deus. Aleluia. E Davi estava mostrando para ele, olha, não é mais o meu, agora também é o seu Deus. Aleluia. E você precisa governar agora, temendo a Deus. Aleluia. Faça aquilo que o Senhor teu Deus te manda. Obedeça a todas as leis.
e mandamentos. É Davi chamando a atenção. Falou assim, olha, quer ser bem sucedido? Quer ter vitória no seu casamento? Quer ter vitória na sua vida financeira? Quer ter vitória no meio da sua família? Quer ter vitória no seu dia a dia? Tenha coragem. Tema a Deus. Faça tudo aquilo que Ele lhe disser, aleluia. Cumpra tudo que está na palavra de Deus, aleluia. É a fórmula para eu poder chegar do outro lado, aleluia. Quantos têm fracassado porque estão perdendo o rumo da palavra de Deus? Não estão mais de acordo ou fazendo aquilo que Deus quer que ele faça. Eu preciso alcançar a maturidade, mas não a maturidade de lá de fora. Eu ter logo um relacionamento, não, eu estou falando maturidade de homem de Deus. Eu preciso alcançar essa maturidade, a maturidade que a Bíblia me mostra. Infelizmente estamos vendo uma geração de homens que cada vez estão mais longe da Bíblia. Estão mais de acordo com o mundo, com aquilo que o mundo prega. Eu tenho que experimentar o sexo antes do casamento. Eu preciso aproveitar a vida porque a vida é curta. E quem lhe falou que não dá para aproveitar a vida temendo a Deus, andando conforme os seus caminhos, aleluia. Eu posso aproveitar a vida cheio da presença do Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Isso é maturidade. E essa maturidade eu preciso alcançar. Lembra quando eu disse aqui, quando eu era pequeno, aparecia um problema complicado, eu me enfiava debaixo das cobertas. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei, o que está escrito aí? Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Não dá mais para fugir. E aí tem hora que eu me pergunto, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Tem misericórdia de mim. Aí Deus vem e fala assim, eu estou contigo, cinge, pois, os teus lombos, aleluia. Tenha coragem, aleluia. E vá, que eu te abençoarei, aleluia. Confiança plena no Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Deus espera que sejamos homens. E vou acrescentar, homens de verdade, homens de credibilidade, homens de firmeza, homem de confiança. Irmãos, eu não posso me parecer com o mundo. Eu vou ser bem sincero. Aí fora, irmãos, não tem homens de verdade. Tem meninos, muitas vezes com barba, muitas vezes parece ser homem, mas um proceder de menino. Abandona sua família, qualquer coisa. Não, meu casamento não foi de Deus, eu não perguntei. É mais fácil, porque logo o inimigo oferece alguma coisa. Então é mais fácil eu querer correr. É mais fácil, vou partir para outra. O que vale é ser feliz. O que vale é temer a Deus. O que vale é andar segundo o querer do Senhor. O que vale é eu confiar em Deus. Isso é maturidade, isso é crescimento, e eu preciso ter esse crescimento, eu preciso ter essa maturidade, eu assumi uma responsabilidade, eu preciso cumprir, a minha palavra precisa ser mais valiosa do que um documento assinado. Não assinei nada, então eu posso, peraí, mas eu dei a minha palavra, eu disse que sim, então que eu cumpra, eu vá lá e cumpra aquilo que eu disse que sim. Eu disse que não, então eu cumpro aquilo que eu disse. Para que eu não venha
ser alguém de duas palavras. A palavra do Senhor é tão clara quando diz que a minha palavra seja sim ou não. O que passar disso é o quê? Procedência maligna. Então poder entender sobre isso, Mateus capítulo 5, verso 37. Então, que eu possa entender sobre o meu palavreado. Eu cumprir. Eu ser honesto. Eu assumi com as minhas responsabilidades. Sabia que Deus nos deu responsabilidades? Eu preciso entender a responsabilidade que foi Deus que me deu, não uma sociedade. Foi Deus que me deu. Hoje, nós vemos um crescimento profissional da mulher. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Minha esposa sempre trabalhou. Trabalhamos e por isso juntamos aqui, juntamos ali para poder casar. E glória a Deus pelo crescimento. Quando ela tinha vitórias de aumento de salário, ela era promovida. Glória ao Senhor. Mas isso não pode retirar de mim. Lembra quando falei no início da mensagem? Papéis diferentes na família? Eu não posso passar o meu papel para ela. E eu não posso pegar o papel que é dela. Responsabilidades. Eu não posso me tornar omisso em relação à minha responsabilidade. Responsabilidade dada por Deus. E aí eu fui buscar na Bíblia, peraí, mas responsabilidade que Deus nos dá, sim. Quando olhamos lá atrás, lá em Gênesis, quando Deus formou o homem e a mulher, ou melhor, Ele nem tinha formado a mulher ainda. Ele formou o homem. E eu vejo ali, praticamente, Deus deu duas responsabilidades para o homem. Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Eu vejo aqui o cuidar e o trabalho. Aí você fala, isso é por causa da família. Não tinha Eva ainda. E a responsabilidade do homem já era cuidar e trabalhar. Você pensou que Adão ficou ali só sombra e água fresca? Não, irmãos. Tem trabalho, não tinha pecado. Então não era algo enfadonho, não era algo cansativo, mas tinha trabalho. Cuida, Adão, e trabalha. Cuida, Adão, e trabalha. A responsabilidade dada por Deus. Eu preciso entender o que é que a Bíblia está dizendo e não o que o mundo está colocando. Vamos trocar os papéis? Não, a palavra de Deus não fala sobre troca de papéis. A palavra do Senhor fala, eu preciso assumir a minha responsabilidade como homem que Deus me deu, aleluia. Glória ao nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela é tão clara quando fala sobre as atribuições do homem. Provérbios capítulo 24, verso 27 diz assim, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Irmãos, eu vibrei. E cada vez que eu ia lendo isso aí, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua a família. Eu vejo ele dizendo, olha, termine o seu trabalho, constitua a lavoura, agora você já tem aí uma renda por um bom tempo. Agora pode ir lá e constituir família. Aí eu lembrei do Cláudio Duarte, uma vez que eu ouvi uma mensagem dele, do pastor Cláudio Duarte, e ele dizendo, olha, a mulher... é investimento. Você precisa em algum momento investir. Então de vez em quando você tem que sair para jantar com ela. Pastor, não tenho como sair, como não tenho dinheiro para sair para jantar. Mas então sai para comer uma pizza com ela. Pastor, eu não tenho para comer uma pizza. Então sai para comer uma pipoca com ela. Eu não tenho como comprar uma pipoca. Então não case, então não namore. Você precisa ter pelo menos para uma pipoca. É investimento. E eu olhei e falei, está certo. É por isso que a palavra de Deus, até disso ela cuida, termine o seu trabalho a céu aberto. Olha, ali agora você apronta a lavoura. Agora pode pensar, eu vou me casar. Agora eu estou preparado para constituir a família. E isso é importante. Meu andar... E eu volto a dizer e vou repetir isso sempre.
sempre segundo a palavra de Deus. Não segundo o mundo, não segundo a sociedade, segundo a palavra do Senhor. Aleluia. Homem de verdade não é ter voz grossa, não é ter barba no rosto, é entender como Deus estabeleceu e como eu devo funcionar. Sim, é por isso que a cada dia devemos amar mais a palavra do Senhor, porque ela ensina tudo, até como eu devo funcionar. Espera aí, Deus quer que eu haja dessa maneira. O que Ele espera de mim? Ele espera que eu dependa dEle, eu reconheça os meus erros e que eu possa saber, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Então não é cara de coitado ou cara de perdedor, mas eu poder ter a consciência e saber, eu posso vencer, porque o meu Deus era o Deus dos meus pais, mas agora é o meu Deus, aleluia, em quem eu confio. Ele pode resolver todas as coisas, aleluia, glória a Jesus. O teu Deus é um Deus de milagres, é um Deus de poder, é um Deus que faz maravilhas, aleluia. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que eu sirvo, aleluia, glória a Jesus. Temos que cuidar de nossa família e nos doar por ela. É o que a palavra de Deus diz, irmãos. Rapidamente eu estive no Rio de Janeiro há pouco e me chamaram para aconselhar um casal que estava se separando. E no que eu fui conversar com ela primeiro e ela assim muito chorosa, muito preocupada, estava ansiosa porque ela não queria separação e era um casal de crentes, não queria separação e ela chorosa e ansiosa porque estava com medo do dia de amanhã. E eu levei uma palavra de alívio, de paz para ela. Para a senhora, não se preocupe com o dia de amanhã. Olha, pense no dia de hoje, ore hoje, confie hoje. Amanhã Deus toma conta, aleluia. E ela recebeu a palavra. Depois eu falei, agora eu quero conversar com ele. E bem, eu gosto desse negócio de conversar. Irmãos, eu prefiro tanto uma conversa. Está havendo algum problema? Peraí, olho no olho. Eu gosto desse negócio. Vamos conversar. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que, não precisa não, manda uma mensagem. Não, eu gosto desse negócio de conversar. Não sei se é por causa desse negócio de ser pastor, que aí a gente aprende esse negócio, mas eu gosto, vamos conversar. Aí ele foi me dizer, eu já sabia mais ou menos o problema que ela tinha me dito, mas eu queria ouvir dele, não estou aqui para fazer leve e trás. Aí ele foi me contar aqui, é que ela tem um monte de contas. E nessas contas, acaba que ela não quer ajudar a pagar. Eu falei assim, ela tem um monte de conta. Quais são as contas que ela está fazendo? Não, é a conta de condomínio, é a conta das compras do mês, é a compra da prestação do imóvel. Então, peraí, não é uma conta dela, é uma conta da família. Aí ele, mas ela não quer entrar com a metade. Assim, e quanto que você ganha e ela ganha? Ela ganha o próximo que você ganha? Não, ela ganha menos da metade do que eu ganho. Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Ela ganha menos da metade do que você ganha, mas você quer que ela arque com a despesa da metade de toda a despesa. É isso mesmo? Ela tem que fazer isso. Irmãos, deu um nó na minha cabeça. Porque eu aprendi outra coisa. Eu aprendi que o homem tem que ser o provedor. Eu aprendi que o homem é que tem que trazer o sustento. Eu aprendi, ela cresceu, ela está ajudando, amém, glória a Jesus, mas eu não posso fugir da minha responsabilidade. Eu aprendi com a Bíblia. Se a sociedade hoje está ensinando outra coisa, eu não quero nem saber, irmãos. Eu aprendi com a palavra de Deus. E eu preciso obedecer o que diz a Bíblia e não o que diz a sociedade ou o século 21. Responsabilidade. Assim, está tudo errado. Eu preciso preparar o meu trabalho ao ar livre, ou terminar esse trabalho ao ar livre, deixar pronta a minha lavoura, mas para depois constituir família, e não querer simplesmente que agora ela arque com tudo, e eu ficar na sombra e água fresca. Temos que aprender a cuidar da família,
1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, é pior do que o descrente. Cuidar. Foi para isso que Deus me chamou. Para cuidar. Não foi essa a função que ele deu a Adão? Olha, cuida e trabalhe. Deus é tão bom que ainda fez a mulher. Ainda entrou como bônus, como brinde. Porque é coisa boa que Deus nos deu. E precisamos entender sobre isso. O marido é seu dever cuidar da mulher, cuidar da esposa e honrar. Sabe, duas coisas que sempre me chamou a atenção, e eu digo isso desde solteiro. Desde que eu era solteiro, sempre me chamava a atenção. Duas coisas que estão relacionadas ao casamento. Mesmo quando solteiro eu ficava olhando. O jeito que o marido trata a esposa. Eu solteiro, eu olhava um casal e eu via o jeito que o cara, aquele irmão, ele tratava aquela irmã. Rapaz, um carinho, um negócio que eu ficava olhando. E o jeito dela, eu ficava pensando, foi feito um para o outro. Não tem jeito, Deus está nesse negócio. Olha só, o jeitinho, o carinho, a maneira, abrir a porta. E eu ficava olhando para assim, um dia ainda quero ser um marido assim. Honrando a esposa. Honrando. Nunca vi ele falando mal. Ah, pastor, é um exemplo. Não. É como um homem de Deus deve ser. É como um homem de Deus deve ser. Lembra que eu falei que lá no início, antigamente, lá um pouco atrás, nos anos 2000 para trás, não, era o machismo, a mulher. E agora parece que está havendo uma inversão, né? Mas eu preciso entender sobre o tratar. E outra coisa que me chama a atenção, eu falei duas, né? A outra coisa é exatamente a grosseria. É tratar de qualquer maneira. Eu fico olhando, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a palavra do Senhor diz? 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7 diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com sua esposa e a tratem com honra, como parte mais frágil, co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha como é que o negócio é grave. Eu não honrar minha esposa, Deus não ouve as minhas orações. O negócio é sério. Eu preciso tratá-la com honra. É a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Wilson. É porque é o pastor Wilson. Não, não é o pastor Wilson. É o que a Bíblia está dizendo. Homem de verdade busca a Deus, o como tratar a sua esposa. Isso é que a Bíblia fala sobre homem de verdade. Efésios capítulo 5, verso 25 diz: marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. E aqui diz que eu tenho que tratar a esposa como? É isso mesmo. Se for necessário, morrer por ela. Honra. Honra. E precisa, é necessário como homem de Deus. E como o texto aqui está mostrando, como homem de verdade. Para que as minhas orações não sejam interrompidas. Ser homem de verdade, e já vou terminar, que meu horário foi embora. Ser homem de verdade é não usar de grosserias. Aí eu fui atrás da palavra de Deus, está aqui: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Colossenses capítulo 3, verso 19. Eu dizia, rapaz, a Bíblia é tremenda. Não seja grosseiro com ela. É o convívio. É eu poder olhar para ela e ver como um presente de Deus na minha vida. Esse é meu presente. Então como é que se trata presente? Com carinho. Como é que se trata presente? Se trata ali com alegria. Aleluia. Ser homem de verdade é ser um líder em todos os aspectos. Eu preciso tomar um cuidado, irmãos, e para fechar agora a mensagem, tomar o cuidado de não terceirizar para a mulher a vida espiritual da família. Está havendo uma inversão.
Eu tenho reparado isso, muitas vezes há uma inversão. Você vai ou fazer uma visita ou alguma coisa e você nota quem vai orar é a mulher, quem vai falar alguma coisa, o homem está ali. Irmãos, está terceirizando o papel que é meu. O papel de evangelizar a família. Sabe o que eu entendo como cabeça? Aí é algo particular, é algo meu. Sabe o que eu entendo como cabeça? Eu trabalhei na minha vida profissional e durante muitos anos, mais de 20, 30 anos, sendo gerente de equipes. Quando as coisas davam errado, sabe quem que eles queriam cortar a cabeça? Não era do pessoal da equipe. Chamava o gerente. Quando me chamava para a reunião, que eu já sabia que alguma coisa deu errado, eu falei assim, Jesus, tem misericórdia. Para minha cabeça não rolar. Irmãos, cabeça. Eu entendo que a minha família, não sendo salva, esposa, filhos, cabeças podem rolar. O que é isso, pastor? É minha obrigação. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser salvas, mas eu tenho que levar o evangelho a elas. Eu tenho que pregar o evangelho a elas. Eu tenho que mostrar para elas que o caminho é Jesus. Eu tenho que mostrar para elas que o meu Deus precisa ser o Deus da minha família. Aleluia. Eu não posso terceirizar isto. Responsabilidade do homem de verdade na família. Lembra que eu falei? Cada um no seu papel. Eu gosto, a Bíblia diz assim, ó, o homem deve amar a esposa. Você já encontrou assim? A mulher deve amar o marido. Eu não encontrei ainda não. Mas eu encontrei assim, ó, que a mulher retribua. Mas o amor tem que partir de onde? Do homem de verdade. Então, precisamos entender sobre isso. A responsabilidade que Deus nos deu. Aleluia. E antes que alguém corte a minha cabeça, eu vou encerrar aqui agora e dizendo que, olha, a necessidade de buscar a Deus em casa faz parte do ser líder, do ser homem de verdade. Aleluia. Seja líder na sua casa, em nome de Jesus. Não aquele que fala com a voz grossa. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes eu falando parece que eu estou brigando. Muitas vezes eu falando parece que um trovão lá em casa. Não, eu tenho que controlar isso, você não estou brigando. Não, é o meu jeito. Mas em nome de Jesus, precisamos servir a Deus. Aleluia. Precisamos adorar ao Senhor. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Homem de verdade. Busca ser exemplo. Exemplo orando, exemplo lendo a Bíblia, exemplo buscar estar cheio da presença de Deus. Teus filhos te pegam lendo a Bíblia, teus filhos te pegam orando,